Boa noite, meus irmãos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder levar até você a palavra de Deus, né? Que é viva, eficaz e é espírito e vida. O meu desejo é que, pela atuação poderosa do Espírito Santo aqui esta noite, eu possa tocar no seu coração e assim fazer com que você, ao final, se sinta fortalecido, edificado e cada vez mais confiante de que servir ao Senhor é algo maravilhoso. Eu quero realmente que você seja abençoado com esta palavra esta noite, que você realmente possa se sentir na presença do Senhor como se estivesse no templo adorando ao Senhor. E eu quero então te levar para o livro do profeta Oséias e quero falar de uma história maravilhosa que aconteceu com aquele homem que nos ensina muitas coisas. Oséias, capítulo 1 e os versículos de 2 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Muito bem, então eu quero falar então um pouco dessa história, né, que nós vimos aqui nessa passagem. Eu quero tirar aqui 3 lições preciosas para as nossas vidas a partir desta leitura. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, com essa história, é que a infidelidade ela reflete, na verdade, um coração idólatra. E só para deixar claro para você, né, o tema da nossa mensagem aqui essa noite é como Deus vê e trata a infidelidade. Os primeiros capítulos do livro do profeta Oséias falam sobre essa infidelidade de Israel e como Deus vê, né, e trata o caso, né? Então nós sabemos que essa infidelidade de Israel, ela tinha uma causa. Ela não nasceu assim da hora para outra. Assim como todas as coisas, como disse o próprio Senhor Jesus, elas nascem e brotam do nosso coração. A infidelidade, na verdade, ela é algo observável no dia a dia, mas ela também está presente nas páginas das Sagradas Escrituras, né? Então eu quero mostrar para você aqui que nessa passagem em que o Senhor usa para chamar a atenção do povo de Israel, nós podemos
né, aprender muitas coisas. E a primeira lição, como já falei, é a infidelidade reflete um coração idólatra, né? Só para a gente iniciar e ilustrar isso que eu estou falando, se você pensar que o povo de Israel, né, era um povo pequeno, né, comparado com as nações ao seu redor, já estruturadas, com reis, exércitos, e Israel era um povo, né, pequeno, que na verdade foi formado a partir de Abraão, quando Deus o tirou lá do meio da idolatria, né, na terra de Ur, juntamente com seu pai, né, Tera e seu irmão Naor. Então a partir de Abraão, ele então deu prosseguimento, né, ao seu povo, através da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e por meio das 12 tribos. Eu estou fazendo aqui esse preâmbulo para você entender que esse povo que se formou, né, filhos dos 12 filhos homens de Jacó, e ao descerem para o Egito, então ali o povo cresceu, se formou ali um povo até numeroso, e que o Senhor então se compadeceu da situação que eles viviam ali e tirou eles do Egito, né, sobre a sua forte mão, e então levou eles para uma terra prometida, a terra prometida. Mas nesse percurso em que o Senhor então estava lhes ensinando muitas coisas no deserto, aconteceu um episódio realmente que vai ilustrar bem a lição que eu quero passar para os irmãos aqui. Ou seja, o povo de Israel tinha sido libertado do cativeiro egípcio, né, e estava ali agora no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, na planície ali, no deserto, e Moisés então tinha subido ao monte para ali passar um tempo com o Senhor, e ele passou ali 40 dias e 40 noites, e ao descer dali ele desceria com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Mas veja que esse povo, né, já tendo visto grandes feitos do Senhor, com a ausência e a demora de Moisés, eles resolveram então extravasar aquilo que na verdade já estava no seu coração, né, a idolatria, e demonstrar então a sua infidelidade, né? Ou seja, o Senhor já tinha feito na verdade um pacto com ele, lá no capítulo 19 de Êxodo a gente vê, quando o Senhor então coloca os termos da aliança para o povo por meio de Moisés, e aquele povo então diz que aceita aquela aliança naqueles termos e concorda em cumprir aquela aliança cabalmente. Ali, nesse momento, a gente vê que o Senhor estava como que, através daquele pacto, como se estivesse fazendo um casamento com a nação de Israel, com o seu povo de Israel. E mal acabaram de acontecer esse fato, né, com a demora de Moisés, o que o povo faz? O povo então cai na prostituição, se rendendo, não é, aos pés de um bezerro de ouro, mostrando ali o que continha nos seus corações, que era na verdade a idolatria. E esse bezerro de ouro é uma espécie de referência ao deus, né, Apis, que era um deus da fertilidade na religião egípcia, e que eles ali praticamente copiaram aquele modelo e então se renderam a ele, se prostituíram com aquele deus ali, aquele bezerro de ouro. E a gente sabe, pela própria palavra de Deus, que onde existe a infidelidade, né, a idolatria, existe também a prostituição. E ali o texto bíblico diz que aqueles homens ali, eles beberam, se prostituíram, enfim, e adoraram aquele bezerro ali como se estivesse adorando aquele Deus que o tirou do Egito. Então, a gente vê que a idolatria, na verdade, né, a infidelidade, ela já está no coração do homem, e que ele, na primeira oportunidade que ele tem de extravasar, então ele extravasa. E foi isso que o povo de Israel fez naquele dia ali, quando então demonstrou a sua primeira infidelidade ao seu Deus, com quem havia, né, se casado, digamos assim,
ali através da aliança que o Senhor fez com ele, né? No livro de Êxodo, assim como no livro de Números, por várias vezes a gente vê também essas manifestações idólatras, essas manifestações de infidelidade, de rebeldia, de insatisfação, de murmuração, enfim, todas essas coisas a gente vê aquele povo vivendo ali. Mesmo estando com a presença de Deus ali na sua frente, através daquela nuvem, eles, e vendo aquelas coisas maravilhosas que Deus fazia em prol, né, deles, mesmo assim eles, vez ou outra, estavam se rebelando contra o Senhor, principalmente falando contra a liderança de Moisés e de Arão. Então era um povo realmente que nunca estava satisfeito. E este também é um sinal da idolatria, não é? A pessoa geralmente não está satisfeita, não está contente, né, com o que tem, e aí acaba sendo infiel para com aquele que tudo lhe dá, né? E assim Israel fez, né? Ou seja, toda aquela demonstração da bondade divina, eles não consideraram e se prostituíram, né, com o bezerro de ouro e com outros deuses que também eles adoraram durante a sua passada pelo deserto, o seu tempo pelo deserto. Aquele que diz que ama a Deus, que confia nele, mas busca ajuda de ídolos para resolver os seus problemas, satisfazer os seus desejos, por mais puros que sejam, né? Na verdade, isso vai demonstrar um sinal de infidelidade, né? É como se aquela pessoa que está fazendo isso, né, ela estivesse ali dizendo para o Senhor, né, que não está satisfeita com ele, não se agrada do que ele tem feito. Ou seja, isso o povo de Israel mostrou várias vezes. Quando eles estavam no deserto, eles queriam voltar para o Egito, porque lá eles tinham comida, eles tinham tudo lá, e não lhes faltava nada, e ali no deserto eles estavam passando por escassez de muitas coisas. Então murmuravam, reclamavam, e assim demonstrava a sua insatisfação para com Deus. Na verdade, Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos sempre fiéis a Ele. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós manifestemos, então, essa nossa confiança nele, nos dedicando a Ele, servindo a Ele com alegria, né, com satisfação e fazendo realmente tudo aquilo que Ele nos manda por meio da sua palavra. E isto é ser fiel a Ele. Quando eu digo que sou fiel ao Senhor, mas na verdade não atento para as suas palavras, para a sua voz, eu estou dando realmente uma demonstração clara de que Deus não me agrada, que Deus realmente não é a minha fonte de contentamento. Agora, Deus realmente Ele quer, como eu falei anteriormente, que nós nos mantenhamos fiéis a Ele. Deus Ele sempre orientou o seu povo a se manter fiel, a confiar nele, não é? Pois se assim eles fizessem, tudo iria bem, né? A gente pode ver isso lá no Salmo 81, versículo de 8 a 16, e eu aconselho você depois de abrir a sua Bíblia e ler essa passagem, que é maravilhosa, onde Deus deixa claro ali, né, que se Israel tivesse lhe dado ouvidos, né, tivesse sido fiel a ele, né, certamente eles teriam tido um resultado diferente do que tiveram, né? Isso explica também porque Josué, ao final do seu livro, né, reúne os líderes, e ali ele dá umas instruções fenomenais, instruções importantíssimas, né? E ele diz àquele povo que eles não deveriam, então, se misturar com aquele povo que estava ali ainda naquela terra, já que eles não tinham expulsado todos os povos daquela região. Ainda existia tribos cananeias ali que poderia ser fonte de contaminação e consequente desvio do povo de Deus, né, dos seus caminhos. Por isso então que Josué pede para que ele não se misture com aquele Deus, não façam nem menção do nome deles,
né? E também não os adorem e nem os sirvam. Isso é lá em Josué capítulo 23, versículo 7. E por que Josué fez isso, reafirmando assim, a importância da fidelidade a Deus? Né? Porque certamente ele conhecia o coração, né, daquele povo. Ele sabia que era um povo cujo coração era idólatra. Por isso, então, ele colocou diante deles, né, uma escolha. Ou seja, ou eles deveriam servir, né, aos deuses a quem serviram, né, os pais deles, né, como eu já falei, né, se referindo aí aos antepassados, Tera, Naor, Abraão, ou eles então, né, serviriam ao Senhor, o Deus vivo, né, o Deus com quem eles tinham feito um pacto e que deveriam honrar esse pacto por meio da fidelidade, da fé e da obediência. Notem vocês, irmãos, que a preocupação de Josué, né, eram justas, né? Mas o tempo passou e quando nós chegamos ali no livro de Juízes, temos a confirmação daquilo que já era temido. O povo se esbaldou na idolatria, né? Ou seja, em sua teimosia, em sua rebeldia, em sua cegueira espiritual, Israel realmente se rebelou contra Deus e dele se afastou, seguindo a outros deuses que não conheciam, né? Outros deuses que eles realmente nunca haviam feito nada por eles, mas mesmo assim eles abandonaram o Senhor e se foram atrás daqueles deuses cananeus. É impressionante, irmãos, como o homem, infelizmente, ele tem esse tipo de atitude, né? Deus tentou chamar a atenção deles por várias vezes, né? E diversas maneiras, por meio da boca de seus santos profetas, para que se arrependessem da sua infidelidade, abandonassem a idolatria e se voltassem para ele. Mas eles não lhe deram ouvido, não queriam ouvir os profetas. O próprio profeta Isaías, né, bradou certa vez, né, como que já desesperado, né, ele disse: ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele falava e o povo não dava ouvidas, não dava mínimo para o que ele falava, né? Ao que o próprio Senhor também retrucou e disse para o profeta, né? Grita, pois, a plenos pulmões e não te contenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra a casa de Jacó, né, e seu pecado. Mas o povo estava cego, surdo e obstinado em seu pecado. Eles, na verdade, estavam dando as costas para Deus e não estavam realmente preocupados com o seu chamado. Em seu coração só havia lugar para os ídolos. Como bem afirmou João Calvino certa vez, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E então o Senhor muda a estratégia. Já que eles não estavam ouvindo, né, a voz de Deus por meio dos profetas, né, por meio da boca dos profetas, Deus então muda a estratégia e passa agora a falar através da vida dos profetas. E é aí então que entra em cena, né, a história que nós lemos no começo, a história do profeta Oséias. A história conta que Oséias foi ordenado pelo Senhor a se casar com uma prostituta, né, e ter com ela filhos de prostituições. Pela lei de Moisés, o profeta, o sacerdote, era proibido de se casar com mulheres que não fossem virgens, ou seja, eram proibido casar com prostitutas, né? Então, e todo Israel sabia disso. Aquela ordem do Senhor, portanto, ela ia na contramão daquilo que ele mesmo ensinara por meio da sua palavra. Portanto, ao tomar uma esposa prostituta, o profeta Oséias estava quebrando
uma regra fundamental, a espinha dorsal do sacerdócio, que é a santidade. Ele não poderia, né, fazer aquilo, mas lembre-se que ele recebeu a ordem de Deus, né? Ou seja, uma vez que Deus mandou ele como obediente à palavra de Deus, então ele foi, certamente, talvez algum desses bordéis do mundo, e tomou a Gomer, a mulher com quem então ele se casou, né? E isso realmente é um fato estranho, porque, como eu falei anteriormente, o povo de Israel conhecia a lei de Deus, muito embora não cumprisse, mas conhecia. E uma vez que o profeta, então, toma uma mulher prostituta e se casa com ela, aquele fato certamente ganhou notoriedade, e isso certamente caiu na boca do povo. E assim, desta feita, né, com isso, o Senhor alcançou o seu objetivo, que era, então, chamar a atenção do povo, parar para que eles lhe ouvisse, né, o que ele tinha a dizer para eles. Então, o que o Senhor queria dizer através daquela união do seu profeta com uma prostituta? O Senhor queria deixar claro para aquele povo, né, de que eles realmente estavam vivendo em prostituição espiritual, ou seja, em adultério espiritual com o Senhor com quem haviam se casado. Não é? Então, o Senhor queria passar esse recado para eles, porque era assim que ele estava vivendo. Gomer, na verdade, era, juntamente com o Oséias, estavam demonstrando ali simbolicamente a união, né, ou seja, a relação entre Israel, né, e o seu Deus. Ou seja, era uma relação, né, que estava sendo quebrada. A relação de fidelidade havia sido quebrada e Israel estava vivendo em prostituições, assim também como aquela mulher com quem Oséias se casou. Portanto, a mensagem era essa que o Senhor queria passar. Oséias estava vivendo, né, com uma mulher prostituta que simbolizava, né, o próprio Israel de Deus. A segunda lição que eu quero mostrar aqui para os irmãos esta noite é que a infidelidade ela resulta em tragédias. A infidelidade ao Senhor, irmãos, é um pecado gravíssimo. Ela traz também consequências muito sérias. Assim como a infidelidade dentro do casamento, né, é algo terrível, a infidelidade contra o Senhor, ela resulta em tragédias. É só você, né, fazer aí uma varredura na sua mente e você vai se lembrar certamente de casos, né, que aconteceram e dos quais você tem conhecimento, de tragédias que aconteceram dentro do casamento porque a mulher foi infiel com o seu marido. E essa infidelidade, ela traz realmente coisas muito sérias, traz tragédias terríveis para a família, para a sociedade e principalmente para o projeto de Deus, que é a família. Se Deus criou a família realmente para ser algo maravilhoso aqui na terra, para ser o espelho daquilo que é a união entre o Pai, o Filho e o Espírito, então a família também deve ver essa unidade, deve ver esse amor. E quando então há essa quebra da fidelidade de um dos cônjuges, certamente a família sofre e aquela família também dá um mau exemplo para a sociedade. Mas os filhos que Oséias teve com aquela prostituta, eles receberam nomes estranhos, né? Assim como era estranha aquela própria relação, os filhos deles também receberam nomes estranhos. E é mais estranho ainda que esses nomes foram dados, né, pelo próprio Senhor, né? E o primeiro filho que nasceu dessa relação foi chamado de Jezreel, né? Por quê que recebeu esse nome? Esse nome apontava para o juízo de Deus que viria sobre Israel, especialmente sobre a casa, né, real de Jeú, né, ali na planície de Jezreel. Ele chama a atenção especial sobre Jeú porque este recebeu a incumbência de castigar a ímpia casa de Acabe, foi um rei mau, né,
mas exagerou nessa punição e foi muito além, né, daquilo que Deus havia ordenado, matando inocentes. E a segunda filha, né, dessa relação foi Loruama, em hebraico, mas que significa não agraciada, significa desfavorecida. Né? Deus havia sido amoroso e gracioso para com o seu povo, e provado isso, irmãos, de várias maneiras, mas agora ele retiraria, né, as suas bênçãos de sobre aquele povo, né, e deixaria, né, de ser misericordioso, né, para com eles. É claro que a expressão do amor de Deus, né, ela é incondicional, mas nós só desfrutaremos, irmãos, dessas bênçãos de acordo com a nossa fé e nossa obediência ao Senhor, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 6, 14. O nome desfavorecida, ela exprime toda a gravidade do juízo divino sobre Israel. É triste, mas era a realidade. O terceiro filho que nasceu então dessa relação, e que muitos dizem que na verdade era fruto, né, das prostituições de Gomer, mas o fato é que esse terceiro filho recebeu igualmente também um nome esquisito, né? Então, qual foi o nome que Deus mandou que o profeta colocasse nesse seu terceiro filho? O nome era Não Meu Povo, que é Lo-Ami em hebraico. Com esse nome, Deus também aponta para o profundo abismo que se instalara entre si e seu povo. Deus não apenas removeria sua misericórdia de seu povo, mas também renunciaria à aliança que havia feito com ele. Seria como um homem, né, divorciando de sua esposa e dando as costas para ela. Esses nomes, irmãos, que esquisitíssimos dos filhos de Oséias, eles foram, como eu falei anteriormente, dados pelo Senhor e mostram ilustradamente como Deus via o seu povo e como pensava acerca de sua apostasia naquela situação. Devido à infidelidade da mãe, Deus então fala aos filhos, né, e manda que eles a repreendam. A gente pode ver isso lá no capítulo 2, no versículo de 1 a 13. De acordo com a lei de Moisés, né, o adultério era um pecado capital, punível com a morte. Porém, Deus anunciou, né, que uma vez que ela estava então vivendo como prostituta, ele iria tratá-la como tal, iria castigá-la e envergonhá-la publicamente por haver rompido a aliança matrimonial e tido relações com outros deuses. Deus não falou que iria destruir, preste bem atenção, Deus não falou que iria destruir, né, o seu povo, no sentido de acabar com aquele povo, mas que ele disciplinaria seu povo. E aqui, irmão, nós vemos realmente o quanto é grave a infidelidade. Portanto, eu alerto para você, é um alerta para você, né? Se mantenha fiel ao Senhor, se mantenha fiel ao seu cônjuge, se mantenha fiel aos seus princípios, porque a infidelidade é algo terrível na vida das pessoas, né? Ela produz tragédias seríssimas. Muito bem. Infelizmente, a infidelidade, irmãos, é um pecado que ao longo da história da humanidade tem causado verdadeiras tragédias dentro dos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal, onde a mulher infiel, geralmente ela tem sido punida, né, com a morte pelo marido traído. O próprio livro de Provérbios também trata disso, né? Ou vice-versa também, às vezes a mulher mata o marido, mas isso não é frequente, né? O que acontece mais é justamente, né, do marido, né, traído, né, ou seja, magoado,
né, com a honra ferida, vai lá e acaba com a mulher. E às vezes a reação dele é tão desproporcional, né, e absurda que às vezes até os filhos acabam sendo destruídos juntamente com a esposa. Né? Pela graça de Deus, né, no caso do povo de Israel, né, eles realmente foram poupados. Né? Eles traíram, né, o seu marido repetidas vezes, né, mas foram poupados da destruição. Porém, o povo teve que passar por uma longa disciplina para aprender uma lição importante. A infidelidade, ela resulta em tragédias. Tragédias físicas, tragédias sociais, tragédias morais e a principal delas, tragédia espiritual. A infidelidade a Deus, irmãos, sob qualquer forma, é adultério espiritual. Paulo lhe dá a isso um colorido cristão, né? Pois o homem pode cometer adultério contra, né, o Criador, contra o Senhor, né? E isso pode lhe custar, né, muito sério. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 a 20 mostra isso. O Espírito residente no crente faz com que seu corpo seja um templo, uma habitação do Espírito de Deus. Assim, qualquer poluição do corpo é uma forma de infidelidade contra o Espírito, né, residente em nós. Uma execração desse templo. Visto que o Espírito habita no crente, né, e entre os crentes, como uma coletividade, quando um membro peca, todos os demais membros são envolvidos, né, quanto ao resultado disso. Ou seja, causa prejuízo no corpo, na igreja. Por isso que esse tipo de pecado, de infidelidade, ele é um dos pecados que mais recebe por parte da igreja, digamos assim, atenção e preocupação. E geralmente são os tipos de pecados que têm gerado mais disciplina dentro da igreja. Né? A união sexual, ela não envolve somente o que o indivíduo faz, né? Afeta a substância daquilo que ele é. Né? Ele é o templo, a morada do Espírito Santo. Todos os pecados sexuais são proibidos no Novo Testamento, e não apenas o adultério, deixe bem claro isso. Que Deus possa, na sua misericórdia, irmãos, nos ajudar a nos mantermos fiéis a Ele em todos os sentidos. A terceira lição que eu quero ensinar aqui para a igreja nesta noite é que a infidelidade, ela recebe de Deus perdão por meio de seu amor e de sua graça. Amém, igreja? Somos confrontados lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículos de 2 a 9, né, que nós lemos, com o fato de que os 3 filhos do profetas proclamavam o castigo, né, o juízo de Deus sobre o Israel daquela época por meio dos nomes que eles receberam. Por mais opressiva, né, que soe aqueles nomes dos filhos de Oséias, na verdade, né, eram nomes que proclamavam o juízo de Deus. Mas o que a gente percebe aqui, que ante a isso, ecoa muito mais forte, muito mais alto, a voz da graça, né, que se oculta atrás de uma mensagem tão pesada de juízo contra o seu povo. Deus diz que sua ira não permanecerá para sempre sobre o seu povo. Aleluia! Né? Então, vamos ver esses versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Oséias, onde então nós podemos ver essa descrição. O Senhor diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só
cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Veja que coisa maravilhosa, né? Ou seja, aquele povo que hoje vive, né, digamos, disperso e desunido, um dia eles vão voltar a ser uma grande nação, né, um só reino, como já foram no passado. O Senhor realmente vai lhes abençoar tremendamente. O Senhor vai lhes dar de fato, né, a paz, né, o repouso, né, a tranquilidade que eles sempre almejaram. Ou seja, e vão então desfrutar, né, com o Senhor dessa comunhão, né, dessa união que o Senhor sempre quis ter com ele, dessa comunhão permanente que o Senhor sempre quis ter com ele, e ele sempre fugindo do Senhor, sempre rejeitando a graça, a misericórdia, né, e a bondade de Deus. Mas Deus não os rejeitou. E deixa muito claro aqui que esse povo seria de fato um povo numeroso, né, um povo grande, um povo realmente que iria ser abençoado e não mais um povo desfavorecido, né? Ou seja, Deus iria reconhecer, né, aquele povo realmente como sendo seu povo, e eles um dia reconhecerão, né, que Deus é o seu Deus e vão chamá-lo de meu marido. É impressionante nessas coisas, irmão, né, que Deus faz, mesmo nós sendo pecadores, né, obstinados. Deus, ele não tira realmente o seu amor de sobre nós. Ele nos ama, ele nos amou primeiro, como diz a palavra de Deus, né? Essa é uma realidade, uma verdade que salta nas Escrituras. Deus ama aqueles a quem ele escolheu, aqueles a quem ele elegeu antes da fundação do mundo, e não os abandonará. Ainda que eles, né, vagueiem, ainda que eles fujam dele, ainda que eles se afastem dele pela sua infidelidade, por causa da idolatria, mas Deus mesmo assim mantém o seu amor por eles. Mas não quer dizer que Deus vai tolerar os pecados dele. Durante a história do povo de Israel, a gente vê realmente os juízos que o Senhor derramou sobre eles por conta da sua infidelidade e da sua inconstância. Mas o fato, irmãos, que nós vemos aqui essa virada, né? Ou seja, havia um juízo sobre, né, o povo de Israel proferido por meio dos nomes dos filhos do profeta Oséias, né? Toda vez que alguém chamava, né, um dos filhos de Oséias, né, desfavorecida, né, e perguntava: por que colocaste este nome de desfavorecida na tua filha, né? Então Oséias ia explicar: porque esse povo realmente perdeu o favor de Deus, esse povo se afastou de Deus e Deus tirou de sobre ele o seu favor. Quando chamavam, né, o filho mais novo, né, não meu povo, ele novamente também tinha que explicar para o povo por quê. Porque o Senhor não considerava mais aquele povo como um povo seu, porque eles mesmos haviam, né, resolvido abandoná-lo, quebrando assim o pacto que fizera com o Senhor. Então Deus, ele é Deus amoroso, irmãos. Veja o que diz o profeta Jeremias, né, nessa declaração impressionante, né, nessa linda e sublime declaração, né, que ele faz então aqui, né, para o seu povo. Ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Jeremias 31, 3 e 4. Foi esse amor eterno, meu querido, né, que Deus então derramou vez por vez sobre Israel. É esse amor que nos sustém, é esse amor que realmente Deus tem demonstrado ainda hoje pelo pecador, né? Esse amor que está ainda se refletindo nos constantes chamados
que Deus tem feito para aqueles que estão longe deles. Né? Que maravilha, né? Que amor é esse? Realmente chega a ser incompreensível. Né? Foi esse amor que tornou possível o que era impossível do ponto de vista jurídico, né? Ou seja, a manifestação da sua glória, do seu favor e da sua misericórdia para o seu povo. Meu amigo, amados irmãos, quando nós damos contas, então, dessa grandiosidade, desse amor, que embora nós sendo pecadores, né, Deus não nos deixou morrer em nossos pecados, pelo contrário, antes enviou seu próprio Filho, né, para morrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. O que fazer então? Não nos resta outra coisa senão testemunhar jubilosos, dizendo: somos infiéis, mas, né, somos amados pelo Senhor. Até hoje é esse amor divino nos sustém e ainda chama o pecador. Ó pecador, vem. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Quero concluir fazendo uma aplicação prática do que nós vimos aqui esta noite. Eu não sei se você já fez uma declaração, né, uma confissão de fé, entregando sua vida a Jesus. Mas, para você que já fez, saiba que o Senhor quer de nós, né, a fidelidade. E isso é uma luta diária, irmãos. Como anda a sua fidelidade? Como anda o seu compromisso com o Senhor? O que você tem feito para honrar esse compromisso que fez com o Senhor? Como você tem vivido os seus dias nesse período de pandemia, que nós sabemos não tem sido fácil para ninguém? O que você tem feito, os dias ociosos que você tem passado? Diante das provações, do sofrimento pelos quais você tem passado, qual tem sido a sua reação? Você tem recorrido a Deus ou tem buscado saída, solução para os seus problemas em outros deuses, em outras pessoas que possam te ajudar? Se você tem agido assim, irmão, saiba que você está sendo infiel e ingrato para com aquele que tem cuidado de ti até hoje. Saiba que se você estiver vivendo dessa maneira, você está demonstrando a sua falta de fé e de confiança no Senhor. É como se você estivesse dizendo: o Senhor não me tem dado aquilo que eu tenho solicitado. O Senhor não tem atentado para os meus problemas. O Senhor não tem, de fato, ligado para a minha situação. Eu estou prestes a morrer e Ele não tem feito nada por mim. Meu querido, continua confiando no Senhor. Espera nele, porque é dele que vem o nosso socorro. Confia em Deus e demonstre isso através de uma vida de intimidade com Ele. Busca Ele através da comunhão diária, da intimidade, da leitura da palavra, da oração, da prática das boas obras. Faça o bem, não negligencie, porque o Senhor ele tem cuidado de ti, Ele tem sido fiel para contigo sempre. E você, como tem lidado com Ele? Infiel? É assim que você tem sido? Você realmente tem praticado as coisas que Ele tem te proibido, que Ele tem dito para você não fazer? Você tem levado, né, na brincadeira a sua palavra? Isso também é infidelidade. Né? Nós devemos primar pela fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te dê toda a oportunidade de honrar essa aliança que Ele tem para contigo. Que o Senhor nosso Deus cuide de ti, te proteja e te guarde do mal. Amém? Obrigado então pela sua
audiência, pela sua companhia conosco, nos acompanhando na live. Nós sabemos que é um tempo importante, irmãos, quando se valoriza a palavra de Deus. Certamente somos edificados e somos desafiados todas as vezes, né, a viver com o Senhor uma vida realmente que agrade a Ele. Eu quero te convidar para você continuar acompanhando as programações. Este vídeo vai para o canal da nossa igreja e que você tenha a oportunidade de assistir novamente e compartilhar com aqueles que não puderam assistir por uma razão ou por outra, mas você pode então compartilhar acessando o canal da nossa igreja, Igreja Batista Regular Moriá. Vá lá, né, assista os vídeos que estão postados lá, curta, né, ou seja, e compartilhe os vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, porque isso é muito importante, irmãos, para que nós continuemos a publicar, né, vídeos que vão certamente ajudar na edificação de muitas vidas, não só aqui na nossa cidade, na nossa igreja, mas pelo Brasil todo, porque esses vídeos se tornam públicos e podem ser realmente úteis para muitas pessoas que às vezes nós nem imaginamos ser. Amém?